palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é as bênçãos do deserto. A bênção de passar pelo deserto. E eu vou usar essa figura como uma figura de linguagem. Você já deve ter visto, se você não foi, em algum filme você viu um deserto. Então tem muita terra no deserto, pouca água e climas assim extremos. E eu quero usar um pouco essa figura do deserto para falar de situações do nosso dia a dia, do cotidiano da nossa vida. E nós que somos cristãos assim mais antigos, a gente tem toda uma linguagem, né? Varão de fogo, né? O homem de branco. Então a gente usa muito essas linguagens assim, que quem não é crente não entende muito. Mas é uma linguagem nossa aqui. E às vezes a gente usa essa linguagem, irmão, está passando pelo deserto. Não é assim? Você não está andando na areia. Mas é uma linguagem que a gente dá para, às vezes, problemas que a gente enfrenta, os desafios. O deserto, deixa a sua Bíblia aberta aí, ele tem uma de suas mais importantes características, como uma dessas características, o fato de que durante o dia é muito quente. Então, é quente para valer, mas não é o nosso quente aqui do Pará. É um quente que vai muito além disso aqui. Só que o deserto, durante o dia é quente e à noite é muito frio. Como que pode, né? Então, você está atravessando o deserto de dia, ele é um calor insuportável que pode matar. E à noite você tem que dormir de edredom, de tão frio que é no deserto, onde era quente durante o dia. Então, o deserto tem essa característica de extremismo. Então, meu irmão, se você está aqui hoje à noite me ouvindo e você está passando por um deserto, não tem jeito de passar pelo deserto de boa. Só dá para passar pelo deserto no extremo. Ou está muito, muito, ou está muito pouco. É um dos dois. Não se passa pelo deserto equilibradinho, confortável, não dá. Deserto é lugar de extremo, porque o propósito do deserto é também trazer para nós ensinamentos. E isso pode simbolizar certos momentos da nossa vida, em que nós estamos bem, de repente algo acontece, como aconteceu com Jó. A gente fala muito isso. Você está muito bem, você está caminhando, está às mil maravilhas, está uma bênção. E tem gente que é tão assim pessimista que diz assim, está bom demais. Está vindo alguma desgraça aí. Porque eu estou muito feliz. A coisa está tão bonita, peraí, tem uma coisa ruim chegando, não é possível. Nunca foi assim, só... né? Aí você chega no restaurante, pede a sua comida, ela vem gostosa como nunca. Não é assim? Aí você vai fazer um negócio, dá certo logo de primeira. Aí você já diz assim, peraí, está vindo alguma coisa ruim. E a gente já espera. Interessante que Jó, aqui no capítulo 3, versículo 25, você está aí com a sua Bíblia aberta, ele diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Algumas versões dizem assim, aquilo que eu temia me sobreveio. E foi isso que Jó disse no calor da dificuldade. Porque veja bem, se você já leu o livro de Jó, você sabe que Jó foi um dos homens mais abençoados da Bíblia. Quem conhece a história de Jó aqui? Levanta a mão aí. Jó foi um homem que teve uma família grande, muito rico, muito próspero, muito gado, muita fazenda, um homem abastado. Mas de repente, está lá o diabo tendo uma conversa com Deus, e Deus faz um elogio, viste meu servo, homem bom, temente, fiel, olha, esse cara é especial. E o diabo diz assim, deixa só eu dar uma mexida nas coisas para ver se ele é isso mesmo. E Deus fala, você pode fazer, só não pode tocar na vida dele. Então, as coisas começam a acontecer, ele perde a família, ele perde os filhos, ele perde as terras, os gados, ele fica pobre, ele tem feridas no corpo.
ele começa a coçar as feridas com caco de telha. Para ainda piorar a situação dele, que já era terrível, ele tem uns amigos lá que não estão muito boa gente naquele dia. Então os amigos chegam e ao invés de dizer assim, tranquilo, Jó, nós vamos conseguir, vai dar certo. Não, é aquele amigo que chega naquele dia que você está ruim. Ainda diz assim, realmente a tua situação é horrível. E a tendência é piorar. E eu vou dizer para você, uma das coisas mais difíceis de lidar hoje em dia na nossa vida é com o pessimismo dos outros. Porque, eu vou te falar, a facilidade de em 10 pessoas você encontrar 9 pessimistas é muito grande. E aí uma está ali positiva. Você vê esse exemplo quando Deus envia os espias através de Moisés. 12. Quantos voltaram dizendo assim, vai dar certo? Dos 12, 2. 10 disseram assim, a desgraça está feita, nós estamos fritos. Não tem jeito, tem gigante na terra. Então você vai encontrar muita gente assim, e Jó também. E nós precisamos ver o que Jó disse, já no final, depois de tudo. Ele passou pelo deserto, ele enfrentou as situações. Ele não foi 100% legal, não. Teve um momento que ele quis questionar Deus. Começou a fazer umas perguntas estranhas para Deus, influenciado pelas circunstâncias, pelos amigos, e Deus então vem até ele e diz assim, Jó, onde tu estavas quando eu fiz a divisão dos trovões? Você estava onde, rapaz, quando eu criei o mundo? Aonde eu me lembro, só estávamos a Trindade criando o mundo. Agora, você quer me questionar na minha criação? Você está pensando sobre o que você está fazendo? Mas Jó lá na frente recupera a sanidade. E aí ele diz assim, respondeu Jó ao Senhor, Jó 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Jó diz para Deus, Pai, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não sabia, eu não conhecia. Aí ele diz assim, Pai, escuta-me, pois havias dito, Deus, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó está dizendo, olha, perdão, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Realmente eu não estava presente quando o Senhor dividiu os trovões. Eu não estava aqui. Então me perdoe. E aí Jó muda a tônica. Ele diz assim, agora eu estou aqui para aprender. O Senhor fala, eu aprendo. E ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo assim, eu achava, Senhor, que eu te conhecia, mas depois de todo esse deserto, eu descobri que não. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Interessante que o deserto, ele também tem o propósito de trazer arrependimento. Você vê o povo de Deus, o povo hebreu, mais de 400 e pouquinho ali anos padecendo na escravidão. Mas eles começaram a clamar por um libertador. Começaram a se arrepender do que o povo, os seus antepassados fizeram, que foi não ensinar os caminhos de Deus aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, Deus escuta o clamor daquele povo, mais de 400 anos depois de escravidão e sofrimento, e manda Moisés para livrar o povo da escravidão. Então, quantas coisas aconteceram, e Deus envia, então, os escapes para nós. O deserto é um lugar para sermos testados em nossos limites. E nós precisamos ter cuidado com a reclamação e a murmuração. Olha para o irmão do seu lado e diz, meu irmão, cuidado. Cuidado com o que você diz, meu irmão. A palavra tem poder. Tem tanta gente reclamando. Se tem uma coisa triste é você viver do lado de alguém que só reclama da vida. É uma tristeza, né? É como se fosse uma pessoa amargurada. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina até os outros. Então, pessoa que só reclama, sabe? Tem até uma campanha agora na internet, agradece que cresce. Alguém já viu essa campanha aí? Hashtag agradece que cresce.
Acho que foi o pastor Douglas Gonçalves que começou isso. Interessante porque ele fala de situações ali, eu assisti o vídeo dele falando sobre isso, que realmente são verdadeiras. Um exemplo, 10 leprosos. Os 10 se aproximam de Jesus. Quantos são curados? Fala, gente, por favor. Os 10. Quantos voltam para agradecer? Interessante que ele diz assim, se um homem está leproso, e ele é curado da lepra, vamos dizer que ele receba mais uns 40 anos de vida, dependendo da idade que ele estava. Então ele estava com 50 anos, prestes a morrer, de repente Deus o cura da lepra, ele ganha mais uns 40 anos de vida, se ele tiver muito vigor, é capaz de passar dos 100. Mas quando aquele único dos 10 volta e diz assim, Jesus, eu vim agradecer, o que Jesus diz para ele? Vai, a tua fé te salvou. Aquele homem passa de 40 anos de vida para uma eternidade de vida. Porque ele tinha recebido uma vida na terra, mas ele volta para agradecer, ele recebe uma vida no céu. Quando você agradece, quando você tem um coração grato pelo pouco, a Bíblia diz, se você tem isso pelo pouco, Deus pode te colocar sobre o muito. Só que nós temos esse coração muitas vezes murmurador. E isso se agrava quando a gente está passando por um momento difícil. Nós precisamos desenvolver um coração grato em tudo. Precisamos manter o bom ânimo. Temos que manter a estabilidade. Foi Jesus que disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ajudar vocês a vencer também. E o que muitas pessoas têm feito é, no momento de desafio e de desequilíbrio emocional, tomar decisões. Mas, irmão, eu já falei isso aqui no púlpito. Quando você toma uma decisão, tendo as emoções desequilibradas, você tende, em 90%, a tomar uma decisão que você vai se arrepender depois. Eu uso aquele exemplo, sempre eu digo a mesma coisa, que é como ir para o supermercado com fome, irmão. Alguém já foi para o supermercado com fome? Você quer comprar tudo que tem nas prateleiras, porque você quer ser saciado, mas só depois que come. Então, quando você tem as emoções desequilibradas, você tem que ter cuidado. Hoje, por exemplo, eu recebi a ligação de um pastor, dizendo para mim, me ajuda, porque eu quero entregar a minha igreja ao ministério. Eu estou com problemas assim, 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 e eu quero entregar a igreja. Eu falei para ele, acalma teu coração, descansa, pensa bem, porque tu estás com as emoções à flor da pele. Se você tomar uma decisão agora, mais na frente você vai se arrepender. Por isso que pessoas cometem crimes, fazem coisas das quais se arrependem, porque tomam decisões na hora errada. Então, mantenha o bom ânimo. Eu tenho um amigo meu, Bigardi, que ele é engraçadíssimo assim. Quando ele está com um problema, ele diz que ele dá sono e ele dorme. Ele fala que é a válvula de escape dele, ele não briga, ele dorme. Aí quando ele acorda, ele resolve. Eu gostei desse negócio, dessa solução. Mas tem gente que quando está com problema, não dorme. É o contrário, não é assim? A maioria acho que é assim. Está pensando, aquela cabeça que pensa, e tem gente que tem uma cabeça grande, os pensamentos são maiores, né? Aí fica aquele cabeção pensando e você não dorme preocupado. Mas nós temos que entender que é no deserto que a gente confia. Meu irmão, como que a gente manifesta fé? Como é que eu vou manifestar fé de que eu vou comer com um prato cheio de comida na minha frente? Você manifesta fé quando está chegando a hora de comer e não tem a comida. Aí você diz, espera aí, eu vou ter que orar, eu vou ter que clamar, eu acredito, Deus vai fazer alguma coisa. Porque muitas vezes é o deserto que nos impulsiona a buscar Deus. A maioria não busca Deus quando está tudo bem. Você quer um exemplo assim, da natureza? Eu estava conversando com um sábio. O sábio é engenheiro florestal. E ele me falou uma coisa assim que expandiu a minha mente. A gente estava numa fazenda, tinha uma árvore assim bem grande, aquelas árvores gigantes. Ele estava dizendo assim, pastor, quanto mais concorrência a árvore tem, maior ela se torna.
Aí o que ele foi dizer? No meio da floresta, as árvores menores, elas não pegam sol. E sem sol, não tem sobrevivência. Então, quando a árvore percebe que as demais em volta estão cobrindo ela, ela se estica, irmão, literalmente, para crescer. E ela se esforça, porque ela quer pegar o topo, ela quer respirar. Isso, um engenheiro florestal me disse. Quando a árvore não tem concorrência, ela estagna. Então ele estava me dizendo, por exemplo, se você vai plantar açaí, você planta um bananal em volta. Porque a banana cresce, impede o vento de bater, mas é proposital para o açaí se esticar e crescer e frutificar. O que eu quero te dizer com isso é que tem gente que está querendo viver uma vida mansa. Se você quiser viver uma vida mansa, você não vai realizar nada na vida. Você só vai realizar coisas grandes se você sofrer grandes pressões. Você pega o carvão, se você colocar sobre ele uma grande pressão, é claro que a gente não tem como fazer isso, senão daqui a pouco está todo mundo comprando carvão. Mas antes de ser um diamante, era um carvão, que sofreu uma grande pressão na terra e se transformou num diamante. Nós precisamos entender que essa pressão, esse deserto, ele também tem o propósito de nos transformar. Tem o propósito de mudar as nossas vidas. E é em momentos de instabilidade e de deserto, de crise, ou seja, em momentos de deserto, que tantos pensamentos e sentimentos passam na nossa cabeça. E a gente pensa, Deus, essa vitória vai chegar? Será que eu consigo resolver? Mas eu quero te dizer que quanto maior for o seu chamado, maior serão os seus desafios. Quanto maiores forem os planos de Deus a serem realizados na sua vida, maiores serão os seus desafios. E eu tenho aprendido também que momentos assim, momentos de desafio, anunciam as promoções do céu. Quando a coisa, irmão, está difícil, eu quero te falar, aguenta firme, porque vem promoção de Deus. Deus vai fazer algo novo, Deus vai te elevar de nível, Deus vai fazer algo que vai te surpreender, porque a sua dor, ela sempre será um passaporte para uma nova fase de vitória na sua vida. Essa fase de dor, de deserto, ela é desafiadora, ela vai exigir. Jesus foi exigido no deserto. O Espírito Santo o conduziu, depois que ele foi batizado, ao deserto para ser tentado. Por quê? Se Jesus passou por isso, por que nós temos que ser livres disso? Se Jesus enfrentou desafios para viver o seu ministério, na preparação para viver o seu ministério de 3 anos, então nós também enfrentamos essas situações. Às vezes, pode ser um deserto relacionado à sua vida pessoal, profissional, ministerial. Ninguém consegue, eu quero que você entenda isso, se manter em ascensão o tempo inteiro. Você sabe que o avião, quando você vai fazer uma viagem, ele vai taxiar ali, naquele terreno todo do aeroporto. Ele vai pegar impulso, ele vai ligar as turbinas, e ele vai pegar aquela pressão e como se soltasse aquilo de uma vez, e aquilo sai. E você sabe que o avião, então, ele está com o bico para cima. Mas ele atinge uma coisa chamada voo de cruzeiro. Quando ele chega na altitude certa, autorizada pelo comando, ele estabiliza em frente, no ritmo e no rumo que ele está indo. E quando ele estabiliza, se o clima está bom, os ventos estão legais, então o piloto aciona o piloto automático e deixa ele ir sozinho. E fica observando os instrumentos de voo. Eu quero te dizer que todos nós temos um período na vida que nós vamos dar aquela enguinada. Mas tem períodos na vida que você vai pegar o voo de cruzeiro. Porque eu quero te falar, o maior desafio na vida não é começar as coisas, é mantê-las funcionando. Então, você pega o voo e você sobe, está tudo dando certo, as coisas estão caminhando bem na sua vida, seus negócios estão prosperando, seu casamento é uma bênção, seus filhos só tiram 10 na escola.
Glória a Deus. Mas aí de repente aquele voo dá uma estabilizada. É na hora que você pensa assim, poxa, nada está acontecendo. As coisas não estão mais dando aquela inguinada, tá? Mas é o acabamento, irmão. Você sabe que você está construindo uma casa. E agora você só precisa de tijolo, cimento e ferro, né? Seixo, areia e tal. Aí você vai construindo a casa. E você vai vendo a coisa acontecer. Primeiro demora por causa do alicerce. Você vai vendo a casa construída. Quando ela está pronta, só aquele cimentão, que você vai para o acabamento, irmão. Quem trabalha com construção sabe, parece que não está nada acontecendo. Porque tudo que você põe, ninguém está vendo. A eletricidade está dentro da parede. Ninguém está vendo, está tudo lá, encanação, está tudo lá. Rapaz, não sai do lugar. É porque todas as vezes que você vai dar o acabamento, demora mais. Você está no voo de cruzeiro. Você tem o desafio de manter a sua caminhada bem. Então, você tem que entender, com certeza, alguns desses desafios, eles são derivados também do medo, da dúvida, da pressão da vida. Mas a questão hoje aqui é, como nós vamos nos mover diante do deserto? Que escolhas faremos diante de um ambiente de deserto? E na verdade nós temos que aprender a sobreviver aos ambientes de crise. Pois momentos de crise e de deserto fazem parte da nossa vida. Você sabe que problema é uma das únicas coisas pelas quais você não precisa orar, eles vêm sozinhos. Não precisa você dizer assim, hoje eu vou jejuar, porque eu preciso de um problema. Eu estou com saudade de ter um problema, a vida está boa demais, pastor, vamos fazer um jejum, para a gente atravessar um problema. Não precisa. Ele vem só, irmão, você não chama. Você ora para ele ir embora. Mas você tem que ter, então, essa graça de saber como se mover no deserto. E o ser humano, em grande maioria, desde sempre, foi conduzido, escute, e se moveu pelas circunstâncias. Nós somos bons em nos mover pelo que vemos, mas somos péssimos em nos mover em fé, no sentido de nos mover pelo que cremos. É algo que ainda precisa melhorar muito, porque a gente se move pelo que vê e não pelo que crê. E a palavra nos ensina que nós podemos chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Isso é fé. É você acreditar, crer. Mas muitos são voltados à aparência e pouco ao conteúdo. O parecer tem se tornado mais importante do que o ser de verdade. Muitos, em momentos de desespero, tomaram decisões que lhe custaram muito caro. E até hoje estão pagando por essas decisões. Eu quero te dizer que Deus quer te livrar de decisões precipitadas. Deus quer te livrar de decisões que vão te prejudicar profundamente. Alguns, por achar que não havia outro caminho, tiraram até a própria vida. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia de alguém que se precipitou por uma coisa assim. Esaú, que por causa da sua fome, chega e encontra Jacó, que tinha feito ali uma sopa de lentilhas. Esaú diz, meu irmão, estou com fome. Põe aí um prato dessa sopa para mim. Quem gosta de lentilha aqui? Eu não tive coragem ainda de provar. Mas o pessoal diz que é amargo de doer, não é não? É ou não? O paladar de vocês é diferente. Pastor, é igual fel esse negócio. Tá bom. Então Esaú chega lá, me dá um prato. Jacó diz assim, te dou. Só você me dá o seu direito de primogenitura. Irmão, você sabe o que é o direito de primogenitura? Isso significava que quando o pai chegasse na hora de morrer, ele chamaria aquele filho e o abençoaria. O povo judeu, ele pegava a mão, colocava embaixo da coxa do pai. O pai levantava a mão direita e profetizava, meu filho,
você vai dominar sobre os seus irmãos, você será próspero. Onde você pôr a sua mão, a coisa vai acontecer. E o pai começava a liberar. Esaú troca esse direito por um prato amargo de lentilhas, por um terrível, tenebroso prato de lentilhas, irmãos. Então, você entende que por causa de uma fome, ele entregou uma das coisas, se não naquele momento a mais importante, para um filho primogênito. Mas o deserto também pode ser um lugar de manancial. Agora só depende de nós. Talvez você não saiba, mas em Israel, que é a nação que mais detém a tecnologia de ponta no mundo, se você não sabe, quem inventou o Bluetooth foram os israelenses. Tecnologia de GPS, Israel. As maiores tecnologias que você usa no seu computador hoje vieram de Israel. Um povo inteligentíssimo. Nós no Brasil temos 210 milhões de habitantes. Israel, acho que tem 11 a 15 milhões de habitantes. Mas eles detêm a tecnologia de ponta do mundo. E em guerrilha, ninguém ganha deles não, irmão. Então, Israel, ele tem uma coisa chamada kibbutz. E o kibbutz é uma comunidade que vive no meio do deserto. Então imagina um deserto, mas lá no meio tem um quadrado bem grande, com várias famílias morando, com árvores bem verdinhas, muita água, muita comida, muita plantação, porque ninguém é melhor que Israel em irrigação. Inclusive, acho que o Bolsonaro está agindo aí com inteligência, porque Israel tem um projeto de irrigação para o Nordeste brasileiro. Se isso acontecer, então o povo não vai depender de uma bolsa. Eles vão ter o peixe para pescar. E isso vai melhorar a vida de todos e vai melhorar o Brasil. Então eu espero que dê certo. Então, eles têm essa tecnologia de trazer a irrigação. Ou seja, existe uma forma de plantar no deserto. Existe uma forma de beber água no deserto. Existe uma forma de comer no deserto. Significa que você pode estar passando por um problema, mas aquele problema não vai te consumir, porque você tem uma fonte em Jesus. A Bíblia diz em Salmos 87, 7, todas as minhas fontes estão em ti. Eu não estou dependendo das circunstâncias. Senhor, eu não estou dependendo das coisas. Senhor, eu dependo de ti. Eu dependo do Senhor, eu dependo da vontade do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu dependo da tua resposta, do teu favor, da tua graça. Eu não dependo das coisas deste mundo. Isso é você se mover por fé. E você precisa entender que que pode haver um lugar de vida no deserto, uma fonte, é Jesus. E um dos pontos fortes do kibbutz, eu acho isso interessantíssimo, é a vida em comunidade. Essa ideia surgiu em Israel porque as pessoas perceberam que não poderiam conseguir as coisas sozinhos. Então elas disseram, vamos ficar juntos. Você planta isso, eu planto outra coisa, outro planta outra coisa, e a gente pode trocar o que a gente plantar. Interessante que a Bíblia diz em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Olha para esse irmão do seu lado, um amigo seu, e diz, meu irmão, eu preciso de você. Eu não vou conseguir sozinho. Então, de repente, eu estou com fome, você tem dinheiro. Eu sei onde tem uma lanchonete, você tem carro. Eu te guio, você me leva. Você pede sanduíche, eu como. Tem gente que está na intercessão. E a gente soma força e todo mundo fica feliz. Depois você paga e a gente vai para casa feliz. Mas brincadeiras à parte, ninguém consegue ter vitória sozinho. Até Jesus teve ajuda ali
do Espírito Santo sobre ele. Então, eu quero te falar, cuidado com as decisões que você precisa tomar no deserto. Nossas decisões não podem ser apenas emocionais, e sim baseadas especialmente na razão. Nem Deus nos pede um culto emocional, mas sim racional. Porque momentos difíceis pressionam o nosso coração ao desespero e nos induzem ao erro, ou como eu disse, a essa decisão que pode trazer arrependimento. Mas nós temos que mudar, e eu sempre tenho dito isso, a forma como nós vemos a vida. Se precisamos de um milagre, então precisamos também de olhos espirituais para acreditar que aquele milagre vem. Para mudar a forma de olhar. A Bíblia diz em Mateus, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas elas serão. E eu gosto de um homem na Bíblia, que fazia parte dos valentes de Davi, e o nome dele é assim, conquistador, significa conquistador. O nome dele era Samá. Samá, a Bíblia conta que os filisteus estavam vindo contra o povo, e o povo começa a fugir para todo lado. Só que a Bíblia nos diz que Samá, ele decide proteger um campo de lentilhas. Olha de novo a lentilha no negócio. Eu admiro Samá, só não entendo mesmo porque ele protegeu o campo de lentilhas. Mas ele tomou uma decisão. Irmãos, imagina todo mundo fugindo com medo dos filisteus, mas Samá, um dos valentes de Davi, decide proteger aquele campo. A Bíblia diz que de certa forma ele encontra tanto favor pela postura de coragem dele em enfrentar o desafio, que Deus o faz prevalecer sobre todos os filisteus que o enfrentaram. Ele matou todos. Irmão, pensa um cara contra centenas. E esse cara lutando para proteger aquele campo. E protegendo aquele campo, Deus deu a ele vitória. Samá poderia ter abandonado o campo de lentilhas, mas decidiu lutar. Ele resistiu aos filisteus. Ele valorizou o que outros não valorizaram. Isso é importante, porque alguém pode ter pensado, eu lá vou dar minha vida por lentilha, pelo amor de Deus, esse negócio amargo, não, de jeito nenhum, vou correr. Mas Samá não, ele pode ter pensado, peraí, pode não ser valioso para vocês, mas esse campo é valioso para mim, eu trabalhei para ter esse campo de lentilhas, é valioso para mim, então eu vou protegê-lo. Eu quero te falar que tem coisas na sua vida que vão ser valiosas só para você, não para outros. E se você deixar que os outros desvalorizem o que você tem, você vai estar se arruinando ainda mais. Ah, esse meu carro é velho, é verdade, mas esse carro é tão bom. Esse carro por anos já me levou para tantos lugares, já fechei tantos negócios, já viajei com ele. Olha, esse carro é tremendo. Você valoriza. Outro pode chegar e dizer, é uma sucata, não presta para nada. Não, esse carro tem um valor para mim. É mais do que o carro em si, é emocional, é sentimental. Olha, quando eu casei eu estava com esse carro. Esse carro, fui para a lua de mel com ele, furou pneu na estrada. Olha, tu não sabe, a luta foi grande. Eu estava nesse carro aqui. As aventuras com a minha família foi nesse carro. Então você valoriza coisas muitas vezes que para os outros não tem valor. E você precisa entender isso. Tentaram até influenciá-lo a fugir também, mas ele permaneceu. Imagina o pessoal, vai ficar, Samá? Rapaz, os filisteus estão vindo, você está maluco? Vai ficar, vamos com a gente. Não, vou ficar aqui. Por causa disso, Deus efetuou um grande livramento. Eu quero te falar, não tenha postura de coitado no deserto. Tem muita gente que está caminhando com postura de autocomiseração. É o coitadismo. Como é que está a vida? Vixe, está ruim demais. Eu estou com a falta de tanta coisa. Finança está ruim, minha família está ruim.
Eu não sei, eu acho que tem gente que tem uma necessidade de ter a pena dos outros, de causar comoção nos outros, sabe? Eu, por exemplo, não gosto muito disso quando eu encontro um missionário. Eu respeito os missionários, mas missionários que vão sem uma cobertura, eles sofrem tanto que eles passam a ser assim. Aí você vai conversar com eles, eles vão contar o quê? Todas as desgraças. É só luta, é só problema. Às vezes eu acho que é para tentar comover as pessoas a doar. Mas Deus não nos ensina a ser assim. Você nunca viu Jesus assim. Você nunca viu Paulo dessa forma. Não, você tem que passar por isso. A Bíblia fala até do jejum. Quando você for jejuar, lava teu rosto, para que ninguém perceba que você está com o semblante caído. Não, você não jejua para mostrar para os outros. Você não faz para mostrar. Você faz para a glória de Deus. É só Ele que precisa ver. Claro que tem coisas na vida que a gente precisa pedir ajuda. Pastor, me ajuda. Estou num momento difícil. Eu não sei se eu vou dar conta. Ora por mim. Me dá um conselho. Não é disso que eu estou falando. Se você precisa de alguma ajuda, você tem que procurar alguém. Mas eu falo de pessoas que gostam de se autocomiserar, de gerar essa compaixão. Eu quero dizer que você é filho de Deus. Deus te ama e Deus tem vitória para liberar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eu vou te falar, Deus é bom e nos dá sinais. Você sabe, eu tenho falado, pedido ajuda aos irmãos sobre o celeiro Liberdade. Hoje eu fui lá, na verdade eu estava com um irmão aqui da igreja, e eu achei que eu ia estar conhecendo a fazenda dele. Ele queria me levar, e quando eu vi, ele estava indo no rumo da nossa chácara, do celeiro Liberdade, a chácara da igreja. Falou, não pastor, eu quero conhecer a chácara da igreja. Fomos até lá, e a gente assim, com tanta luta, fazendo as mudanças, construindo as coisas, e numa conversa nós ganhamos as centrais para climatizar os alojamentos, né? Pode aplaudir Jesus. Vai nos entregar elas instaladas no lugar, né? Então, no momento assim que eu estou dizendo, Deus, faz um milagre, nos ajuda, Senhor, olha, está tão difícil essa questão financeira, Deus manda uma pessoa que doa as centrais para nós. Então, Deus traz esses sinais de que Ele está fazendo. Você precisa ter essa sensibilidade para ver que Deus está agindo, que Deus está cuidando e que Ele vai dar vitória. E eu quero te falar, não desista. Não para não de lutar, meu irmão. Não baixa a tua guarda, não. Porque é muito triste quando alguém tem uma caminhada tão bonita e no final termina tão mal. É muito triste isso. Eu agora mesmo estou com o coração tão apertado e orando por um amigo. 18 anos de cristão. Para você ter ideia, Deus estava usando tanto esse homem. Ele escreveu um livro, família linda, sabe? Uma pessoa que eu conheço há quase 20 anos da minha vida, um amigo. Simplesmente a esposa me liga pedindo ajuda porque ele se desviou. Sabe uma coisa assim que te assusta? Sabe uma coisa que, meu Deus, que o mundo está acabando. Porque era alguém crente, ali firme. É tão triste quando você vê alguém que vinha com uma caminhada tão bonita, e a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Você só vai ser visto como alguém de valor mesmo, eu vou te falar no dia que você partir, diante do legado que você deixar. Nós precisamos nos manter firmes, meus irmãos. Se Samar tivesse fugido, ele não seria reconhecido na Bíblia como aquele que ficou, lutou e venceu. Ele seria conhecido como um daqueles que fugiu. Talvez você precise recuar um pouco, ou até mesmo dar uma pequena pausa, mas que isso seja apenas estratégico e não por desistência. Nós temos que aprender sobre o valor da perseverança e da resiliência. É lutando. E Deus vai nos conduzir de glória em glória e de vitória em vitória. Talvez você diga assim, mas por que eu estou passando por isso?
nós temos que fazer algumas perguntas. E eu já te disse que uma desses propósitos, dessa situação, é te fazer crescer, amadurecer. Talvez Deus esteja te ensinando algo. Talvez você precise se arrepender de algum pecado, de algum erro que você cometeu. Talvez seja fruto desse erro. Mas a pergunta certa que você deve fazer, se você guardar isso, vai valer essa palavra para você. O que eu posso aprender com esse deserto? Não é porque isso está acontecendo, mas é, Pai, o que eu posso aprender com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Eu quero sair disso mais forte. Eu quero sair disso mais maduro. Nossa luta, a Bíblia mesma diz, não é contra a carne ou sangue, mas ela é principalmente espiritual. E eu quero te falar, não esqueça que todo deserto tem um propósito também de nos promover. Eu te falei isso, são as promoções do céu. Se você quer ter uma vida mansa, eu repito, você não vai realizar muito. Profetize. Nós estamos lutando, não é em nosso nome, é em nome do Senhor dos Exércitos. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Quem será contra nós? O diabo pode até se levantar e vir, mas se Deus é por nós, nós já estamos do lado certo, irmão. O lado vencedor, o lado vitorioso. E Deus vai te abençoar, Ele vai me abençoar. E nós vamos sair dessa situação e vamos provar das bênçãos e das maravilhas de Deus. Davi chegou diante de Golias, diante daquele tamanho desafio, e disse: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te falar que os milagres não virão sem esforço. Não, você vai ter que dar um passo. Moisés teve que entrar no mar. Deus falou para ele: por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Moisés levou aquele povo até a entrada da terra prometida. E Deus falou para eles: está aí, a terra é de vocês, mas tinha gigante lá. Vocês vão ter que lutar para possuí-la. Eu quero te dizer que os milagres eles vêm, mas isso também depende de uma postura minha. Isso também depende de uma posição. Isso depende da minha fé. Isso depende do meu coração. Por que fulano foi abençoado e eu não? Irmãos, tem tantas variáveis aí. Tem tanta coisa aí. Por que fulano está sendo tão usado por Deus e eu não? Olha, tem tanta coisa acontecendo que você pode não estar vendo. Mas eu quero te dizer que se você tiver o coração na postura certa, Senhor, eu estou em dificuldade, mas eu sou grato por cada vitória que o Senhor me deu até aqui. Eu sou grato por cada bênção que o Senhor liberou sobre a minha vida até aqui. Deus vai começando então a destravar e a continuar te abençoando. Para que milagres aconteçam, eu quero te dizer também que Deus pode ter que tocar em algumas feridas. Às vezes o deserto é um lugar também onde nós estamos sendo tratados. Tem tanta gente que é tão orgulhosa, que precisa passar por situações extremas para se tornar humilde, para ser quebrantado. Muitas vezes essas situações de deserto são situações que vêm para nos tratar, para mudar a nossa forma de ver, para nos tornar pessoas diferentes. Eu vou te falar para você. Nesses 10 anos de pastoreio que eu tenho na minha vida, 11 anos, quantas coisas aconteceram, mas eu sou grato hoje por cada uma delas. Porque em cada uma delas eu aprendi algo com Deus. Alguma coisa Deus me ensinou. Eu amadureci um pouco mais. Eu me tornei um pouco mais resiliente, mais forte. A resiliência é quando você sofre um problema e como se você caísse, mas você se levanta de novo. Você não fica caído. Então, você se torna alguém resiliente, que tem esperança. Eu quero te falar nessa noite, eu vou dizer para você uma das coisas que são mais importantes para mim. Irmão, escolha o caminho da saúde. Quando você passar por um problema, foge da mágoa.
foge do rancor, foge da falta de perdão, foge do julgamento. A palavra de Deus nos ensina que a nossa cabeça tem que estar nas coisas do alto. A gente tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é santo, naquilo que é puro, no que é amável, no que é precioso, no que vai abençoar. Mas tem um monte de crente que passa por um problema e cria mágoa. Aí o fulano já não presta mais, está no coração. Acabou. Irmão, escolhe o caminho da saúde. É bom ser saudável. É bom acordar de manhã, de bem com a vida. Alguém feriu, eu perdoo. Olha, eu sou grato. Eu tenho menos que outros, mas eu sou grato. É tão bom quando você tem um coração saudável. Tua vida é mais feliz, ela é boa. É uma das coisas que eu mais tenho tentado ensinar ao meu filho. Meu filho, seja grato por tudo. Seja grato. A vida é boa, a vida é uma bênção, a vida com Jesus é maravilhosa. Saiba que nessa caminhada você não está sozinho. A Bíblia diz em 1 Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E a Bíblia ainda diz, se o diabo está ao seu derredor, ao seu redor está o leão da tribo de Judá. Está o Senhor, o Todo-Poderoso, os anjos dele. Então entenda que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E eu termino. Em tempos de deserto, nós temos que nos conduzir com essa fé e coragem. Eu admiro pessoas de fé e coragem. Eu e você, nós não podemos nos apegar a situações do passado. O que passou, passou. Porque a vida com Deus é uma vida dinâmica e cheia de aventuras bonitas. Todo o milagre de Deus na minha vida e na sua vai exigir um mergulho nessas novas experiências. Por isso, não devemos nos apegar com o passado. Irmão, tem tanta coisa boa. Eu estava brincando domingo que a gente foi dormir na chácara da igreja, o Celeiro Liberdade. E aí, estou lá, deitei, cabeça no travesseiro, vou dormir, tinha visto o céu. Irmão, vou te falar uma coisa impressionante. Fazia tempo que eu não via o céu, porque aquilo não é normal. Eu não sei se as luzes de Castanhal impedem também a poluição, uma série de coisas, mas eu nunca vi tanta estrela na minha vida. O céu daquele lugar é impressionante. É lindo demais. Aí eu estou feliz da vida, está tudo muito bom, comi uma comida de roça, tomei um café com leite, está tudo na maravilha. Quando eu estou querendo dormir, começa um bicho a andar no forro. Irmão, aquilo não era um bicho, aquilo era um monstro. Porque o bicho tinha umas passadas fortes. Era assim. Falei, meu Deus, isso não pode ser um rato. Isso que é isso? Minha esposa já começou a ficar com medo, pensando que o bicho ia entrar. Eu falei, amor, aí eu, para piorar, ainda disse assim, isso é uma mucura da grande. Meu Deus, amor, a mucura aqui, será que ela entra, será que ela desce? E aí é um motivo para quê? Eu estou feliz, eu estou bem, estou lá, minha família, está todo mundo legal, comi bem, estou feliz, de repente, olha essa mucura, o que essa mucura vai fazer aqui? Vai estragar tudo? Não, essa chácara já não presta. Mucura, não, isso aqui já não serve. Não, o que você faz? Você vai rir. Olha, nunca tinha ouvido uma mucura andar no forro. Que coisa interessante, uma mucura. Olha, a bichinha andando, vai ser livre. Irmão, o que eu estou te falando é que você tem duas escolhas. Diante de qualquer situação, quais são essas escolhas? Você consegue ver o lado bom e dizer, Deus, obrigado, porque eu estou aprendendo. Ou você consegue estragar o que você tem de bom. Tem pessoas que têm uma tendência
a olhar para o que não é bom e azedar o que tem de bom. Não seja assim. Seja alguém que confia, que age com fé, com coragem e que entende que não está sozinho, porque o Senhor está conosco. Se conduza assim. Não diga, minha vida no passado foi melhor. A palavra até diz em Eclesiastes 7, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar isso, falar isso. Não, a minha vida hoje é melhor do que ela foi. E Deus pode agir na sua casa. Ele deseja operar um milagre. E Ele quer que você entenda que mesmo se sentindo desafiado, Deus pode gerar uma alegria contagiante no teu coração. Mesmo que você esteja passando por essas dificuldades, Deus pode te dar uma vida abundante. Você pode ficar de pé, por favor. Mesmo que você esteja desanimado, há uma razão para lutar que o aguarda. Para isso nós precisamos nos abrir para o agir de Deus. E permita-se ser mudado por Ele. A nossa maior dor pode ser o nosso maior testemunho. Eu quero que nós oremos uns pelos outros hoje. A palavra de Deus diz que os nossos irmãos no mundo inteiro estão passando por dificuldades. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmão, preste atenção nisso, olha aqui para mim. Eu tenho compaixão pela tua luta. Eu me solidarizo com você e você comigo, porque eu também sou gente. Eu também passo por momentos assim. Mas eu quero te dizer que o teu desafio, o teu problema é importante para mim. E eu quero nessa noite humildemente orar para que Deus te ajude. Eu não sei, talvez você está aqui hoje, sinceramente, você está passando assim uma prensa financeira tão grande. E você está dizendo, eu não sei o que fazer. Eu fico olhando para Israel, como eu disse antes, e não é possível alguém ter ideias tão maravilhosas se não vier de Deus. É Deus mesmo, que pega um daqueles israelenses e diz assim, eu vou te mostrar a tecnologia, tu vai inventar o Bluetooth. Irmão, a gente usa Bluetooth em tudo, mas alguém descobriu o Bluetooth. Eu não acredito que essa inteligência, essa sabedoria veio de outro lugar senão do céu. Sabe, talvez você que está com essa luta financeira, talvez Deus está querendo te dar uma estratégia nova, te mostrar uma coisa que teus concorrentes ainda não viram, não sabem. Deus pode te revelar algo que vai revolucionar a tua vida financeira um momento. Nós precisamos buscar o Senhor. Talvez seja na sua família, não sei, talvez seu marido que está entregue à bebida, ou um filho. Irmãos, a gente vive em dias tão difíceis. Ontem mesmo morreu um jovem de 22 anos aqui na nossa cidade. Criminoso, havia matado um policial e foi executado. Pensa, criminoso, mas era um jovem de 22 anos. Podia ter recebido Jesus, podia ter mudado a história da vida dele, podia ser alguém com testemunho no futuro, sabe? Mas hoje está morto. E é bem provável, eu não posso dizer que ele não teve um momento de chance, mas é bem provável que ele não esteja no céu. Menos uma alma. Isso é muito grave. Talvez você tenha alguém na família que você já conversou tanto, já aconselhou, já disse, mas ele não muda. Você precisa que Jesus haja na vida dele. Nós vamos orar por ele agora. Talvez seja a sua saúde, não importa. Eu quero orar com você. Amém? E simbolizando o fato de que nós não estamos sozinhos, eu quero que você pegue a mão da pessoa perto de você, como no kibutz israelita. Eu planto alface, você feijão, a gente troca. Pode fechar o corredor aí. Nós estamos juntos, a gente não está sozinho, a gente está junto. Fecha aqui, pastor João Maia, traz aí.
Não quero ninguém sozinho. Ninguém está só. Nós estamos juntos. Eu que estou aqui no púlpito, que eu estou orando, mas não queria ver o pessoal nas cadeiras. Não, eu quero ver vocês juntos. Eu quero que você juntamente comigo ore. Nós não estamos aqui cumprindo tabela. A gente está se compadecendo do irmão que está ao nosso lado. Ore por ele agora. Ore para que Deus o ajude nesse desafio. Talvez é um pecado do qual ele não consegue se libertar, mas que tem voltado para atormentar. Talvez pornografia, adultério, talvez falta de paciência, domínio próprio. Ele é crente há anos, mas não tem o fruto do Espírito, a alegria. Pai, nós estamos aqui, somos o teu povo. Estamos juntos diante de ti. E diante dessa palavra nós sabemos que muitas vezes atravessamos desertos. É tão difícil atravessar um deserto. É tão difícil quando as circunstâncias da vida nos pressionam, nos perturbam. E nós olhamos e não vemos nada. Não vemos sequer uma saída. Mas mesmo que não estejamos vendo, mas nós podemos crer. Porque o teu povo não é um povo chamado para se mover pelo que vê. O cego Bartimeu se moveu em direção a Jesus, sem enxergá-lo, mas ele acreditava que poderia ser curado. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não posso ver. E ele foi curado por causa da sua fé. Um dos 10 leprosos que voltou foi salvo por causa da sua fé e gratidão. Ensina-nos, Senhor, a ter esse coração cheio de fé. Ensina-nos a ter esse coração cheio de gratidão, mesmo no pouco, porque o Senhor nos colocará sobre o muito. Quantas pessoas insatisfeitas, pessimistas, nós repreendemos isso do nosso meio. O pessimismo, a murmuração, em nome de Jesus. E assim eu oro, Senhor, sobre o teu povo, para que eles tenham um coração grato, contente, cheio de alegria. Eu ministro isso sobre o teu povo nessa noite. Um coração como o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando um deserto agora. Eu vejo o Senhor abrindo visões. Eu vejo o Senhor abrindo visões aqui. O Senhor trazendo novas ideias. O Senhor trazendo novas estratégias. O Senhor ministrando da sua prosperidade. Na família, nas finanças, na vida espiritual, na emoção, nas emoções, nos sentimentos. Prosperidade. Prospere, meu irmão. Prospere, minha irmã. Em nome de Jesus, prospere no seu casamento, prospere no seu lar, prospere com seus filhos, prospere nos seus sonhos. Deus está te renovando essa noite, para que você volte a sonhar. Fortaleça, Senhor, renove, porque nós somos resilientes. Nós vamos continuar caminhando. Conduz o teu povo de glória em glória e de vitória em vitória. E em todos os desafios, circunstâncias, oramos para que o Senhor abençoe o seu povo com vitória.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos. Nós somos o corpo de Cristo, nação santa, povo de propriedade escolhida do Senhor. E Ele é o nosso bem, a nossa herança e a nossa porção. E assim eu termino, Senhor, orando, te dando graças. Graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tuas bênçãos. Que possamos voltar para os nossos lares nessa noite fortalecidos, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria do Senhor, cheios de fé, porque cremos. Gera no nosso coração essa confiança em Ti. Pai, eu termino mesmo orando para que nos próximos dias o Senhor dê aos seus servos aqui nessa noite sinais. Dê sinais de que o Senhor está agindo a favor deles, como foi hoje à tarde, quando ganhamos aquelas centrais. Um sinal do Senhor. Dê sinais ao teu povo, para que eles vejam: o Senhor está agindo a meu favor. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Aleluia! Você pode erguer suas mãos aos céus. Você pode glorificar o Senhor e dizer: obrigado, eu já te louvo por essa vitória, eu já te louvo por essa conquista, eu já te louvo por essa bênção. Obrigado, Jesus, por tua graça. Obrigado, Jesus, por tua provisão. Obrigado por teu favor. Obrigado por tua bondade. Obrigado, Senhor. Que tu sejas louvado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite.